Para Jesus, que a gente estava falando sobre ele ser Deus e ao mesmo tempo se fazer Tornou humano. homem. Eu acho que tem duas passagens muito, cara, que eu acho muito legais, assim, pra gente tentar entender, que é a tentação no deserto e a noite anterior, quando ele fala que, cara, se puder. Afasta de mim. Ali ele foi humano no sentido mais Exatamente. exato da Porque palavra. lá ele sabia que ele tinha uma missão, mas ele falou, cara, se puder, afasta de mim esse Ele cálice, faz né? exatamente. Tipo, eu sei que eu tenho que fazer, Mas eu mas não se quero. tiver alguma chance. Cara, Ali ele você sabia da resposta já. sabia, mas você vê que ali ele foi humano de verdade. Mas explica pro pessoal que não sabe dessa passagem da Bíblia Tá. qual era o contexto. Vamos falar a do deserto. Quando do ele foi deserto tentado primeiro. Isso. pelo diabo, 40 dias. Por que ele foi pro deserto? Na cultura do Antigo Oriente Médio, o deserto é o lugar que prepara você para lutas espirituais. Tanto é que uma das palavras hebraicas para deserto é Midavar. Midavar significa lugar da palavra. Mas lugar da palavra no deserto é porque é o único lugar silencioso bastante para você ouvir o seu pensamento, ouvir a voz de Deus. Então, o deserto, conversa com beduínos, eu já dormi em deserto, é realmente uma sabedoria muito grande. Jesus foi para o deserto e lá o diabo apareceu e o tentou. Em momento algum dos 40 dias, ele usou o poder dele para se livrar dos problemas, nem para vencer o diabo. Ele usou a palavra de Deus e a promessa de Deus. Porque é interessante que no batismo de Jesus, que aconteceu antes dessa tentação, a voz do Pai fala do céu, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando o diabo aparece para ele no deserto, como é que você acha que Jesus estava no deserto? Eu já fiquei no deserto. Vilela, eu fiquei 15 dias no deserto de Baiuda, no Sudão, com os beduínos. 15 dias sem tomar banho. Tá. Quando eu voltei para Khartoum, a capital, e fui tomar banho, cara, eu ficava esfregando a cabeça assim, ficava saindo uma água que ela começou igual um chamate, assim, e não parava, aquela coloração. A roupa que eu usei não valia mais nada. Então imagina Jesus, 40 dias ali, Jesus devia estar cadavérico, fétido, com mau hálito, cabelos desgrenhados. É lógico que o diabo... Faminto. É lógico que o diabo não apareceu para ele de chifre, tridente, como a Idade Média pintou. Ele deve ter aparecido para Jesus como um ser de luz. E ele falou assim, se você é mesmo filho de Deus, faz essas pedras virarem pães. Ele quis colocar em Jesus dúvidas sobre quem ele era. Pera aí, eu vou te provar que eu sou. Porque, na verdade, todo ser humano é assim, né? A gente não quer aceitar humilhação. Pô, é aquele negócio, eu peço a Deus que me dê paciência, que se ele der uma arma eu vou virar assassino. Então, quer dizer, a gente não quer levar o desaforo para casa. Jesus não venceu o diabo com o poder divino que ele tinha. Ele venceu o diabo com o caráter divino que ele tinha. Quando ele estava lá no jardim do Getsêmani, como ser humano, o pai falou, você vai assumir a função de filho, você vai machucar, você vai ser traído, vai sentir tudo que todo mundo sente. Tudo bem. E ele sentiu. Ele sentiu na pele ali a mesma agonia que a mãe sente quando o filho chega em casa com overdose e ela tem que correr com ele para o hospital para tentar salvá-lo da overdose. Ali ele estava sentindo a mesma agonia que a menina estuprada sente. E alguém pode falar, peraí, Rodrigo, para de bobagem. Rodrigo, Jesus não foi estuprado, ele não foi pai de... Vilela, não importa se é dor de cabeça ou dor de dente, dor é dor. Eu posso não estar com a sua enxaqueca, mas se eu estou com um problema no trigêmeo aqui, que é uma dor que dá vontade de suicidar, eu posso falar que eu te entendo. Então ele sentiu a dor da humanidade na base. Naquele momento, como ser humano, que ele encarnou mesmo, ele não fingiu ser ser humano, no exemplo que eu dei aqui com a mandíbula, ele estava andando a pé mesmo com a gente. Ele falou, pai, eu não vou aguentar. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, eu não vou dar conta. Você acha que ele teve dúvidas? Naquele momento, como ser humano teve. Por quê? Porque uma das coisas que ele teve que deixar na garagem foi justamente a onisciência dele. Tanto é que quando perguntaram quando é que o senhor vai voltar, ele falou, esse dia ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho, somente o pai. E o filho não pode saber nada dele mesmo se o pai não revelar. Então ele deixou ele deixou a onisciência, a onipresença, a onipotência, tudo na garagem. Os milagres que Jesus operou são milagres que outros homens de Deus também operaram. Ah, ele ressuscitou Lázaro. Tá, mas o profeta Elias também ressuscitou o filho da viúva de Sarepta e multiplicou o pão lá para a viúva de Sarepta. Eliseu ressuscitou o filho do casal lá. Ah, tá, Jesus andou sobre as águas. Moisés abriu o Mar Vermelho.
Então o que Jesus fez foi como um homem pela fé em Deus Pai. É lógico que houve momentos em que a divindade brilhou pela humanidade, como por exemplo quando ele transfigurou no monte, que a tradição, a Bíblia não diz isso, a tradição chama de Monte Tabor. Mas no dia a dia, Jesus tinha que suar para ter o pão dele. E naquele momento ali do Getsemane, O que ele fala mesmo? ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele estava se sentindo tão sozinho que ele pediu até 3 discípulos para orarem com ele. E é interessante que a palavra gat, em hebraico, significa prensa. Gat, prensa em hebraico. Shemanim significa azeite. Então, gat shemanim é a prensa do azeite. Jesus estava num lugar onde várias azeitonas eram imprensadas para sair o azeite puro. Azeite. Ele também estava sentindo a alma dele prensada. A gente chama de Getsemane, né? Gat shemanim em hebraico. Ele estava sentindo a alma dele prensada. Mas aí por que ele podia ter desistido? Não, você quer acabar, já acaba agora. Mas o que não fez Jesus desistir? Aí, Vilela, é aquilo que eu não tenho como provar. Até aqui eu estava falando como acadêmico, provas arqueológicas, históricas, alucumbrações filosóficas, mas essa é a parte que eu não posso provar. É a parte que eu posso testemunhar. E testemunho não se prova. Tá bom? O pessoal que está assistindo a gente em casa, se você falasse comigo assim, Rodrigo, essa água que eu estou colocando aqui no copo é uma água do derretimento da neve do Himalaia. É a água mais pura do mundo. Tem uma água dessa, né? Parece que uma garrafa dessa água custa $5.000. É mais caro do que um vinho importado. Se tem você falasse assim, tem gosto de água, mas se você falasse assim, Rodrigo, ela tem um gosto diferente. Vamos supor, só para ilustrar. Eu ia falar assim, Vilela, tem mesmo. Pessoal, essa água é diferente. Não adianta do outro lado da tela, lá com o smartphone, no tablet, onde quer que cada um esteja assistindo, falar assim, mas me prova o gosto dessa água. Não tem como provar, não tem. É uma experiência. Me dá uma equação, não tem como. A única coisa que eu posso falar para você que está em casa é o seguinte, é deliciosa. Experimente você também. Com Jesus é a mesma coisa. O que eu vou falar até aqui, eu estou dando o testemunho. Testemunho não se explica, se testemunha. E convida o outro a participar da experiência. Ele nos amou. E sentir-se amado de Deus é a melhor de todas as terapias. Eu estou falando por experiência própria. Porque eu tive depressão profunda. Eu li muita coisa de psicanálise, de psicologia, Freud e tudo. Foi a partir da própria busca de resolver meus problemas. Então ele transformou a minha vida. Ele não me tornou apenas um melhor cidadão. Ele me mudou. Ele pensou em mim. Aí nessa hora, por uma revelação do pai, porque ele colocou a onisciência na garagem, é como se o pai falasse assim, filho, continua, confia em mim. Você, enquanto ser humano, esqueceu até de algumas coisas, porque isso acontece. Isso acontece. Tem muita coisa que você sabe e mesmo assim você fica assustado. Quer um exemplo? Quando você vai para esses brinquedos da Disney, que você coloca aquele óculos 3D. Simulação. Eu já passei simulação. E você fica... Eu já passei mico com isso, até nesse shopping, desse negócio que eles põem aquele óculos assim. Eu sei que não tem um buraco ali. Mas no óculos eu tô vendo buraco. Aí o camarada ainda pega um desgraçado um ventilador. Pra dar impressão. Pra dar impressão que aconteceu isso comigo no shopping. Você tá entendendo? Você fica assim, aí é um elevador, sobe, e aí vai, anda, e você não consegue. E pra piorar a história, tem a sua namorada te filmando e alguém que te conhece da televisão e fala assim, é o Rodrigo Silva, é a melhor coisa que tem. Experiência própria. Aliás, é um provérbio muito sábio que diz, mico, aqui se faz, aqui se paga. Exatamente. Então, mesmo sabendo que aquilo ali não é real, eu ficava com medo. Nós, seres humanos, somos assim. Conhecimento não é salvo-conduto para desabrigar-nos, tirar-nos o medo. Então, Jesus tinha um conhecimento. Mesmo assim, ele tinha medo. E vai que essa morte eterna fosse a separação eterna do Pai. Então, 2 coisas fizeram Jesus continuar. Em primeiro lugar, o amor à humanidade. O amor a nós. Em segundo lugar, o amor a Deus, o Pai. Se o Pai pediu, o Pai sabe o que faz. E quando você ama uma autoridade e sabe que ela quer o seu bem, ela não precisa explicar muito. Você às vezes não está entendendo. Mas você sabe que se ele te pediu aquilo, é pro seu bem.
Tolo é você se não obedecer. Aí tem um episódio no Evangelho de João que chama muito a atenção. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, vem até o pé da cruz Maria, mãe de Jesus, João, discípulo amado, Maria Madalena e algumas outras mulheres. Por que Deus fez aquelas mulheres e João chegar até a cruz de Jesus? Ele estava assim, vendo todo mundo cuspindo nele, debochando, rindo. E ele devia perguntar assim, Deus, por que eles estão querendo tanto que eu morra? Eu só preguei o amor, o que eu fiz de errado? Por que o Senhor mesmo me desamparou? Aí aparece Maria e as outras. Aí ele entende. Eu entendi. É por eles, né? É por eles, é por Maria, por João, que eu tenho que dar minha vida. Tá bom, pai, eu já entendi. Nas tuas mãos, entrego o meu espírito. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E eu não me canso. Vilela, eu sou uma pessoa, até pela minha própria formação, alguém pode fazer, esse cara é doido, porque ele fez filosofia, teologia, arqueologia. Eu tenho um doutorado em teologia, depois vou fazer outro doutorado em arqueologia. Depois que já tinha um doutorado, não precisava fazer outro. Por que eu faço essa salada? É porque eu sou uma pessoa de mente inquieta e com sede de conhecimento. Tá certo? Isso aqui não foi uma coisa que eu fiquei tirando da minha cabecinha, não. Tá cheio de notas de rodapé. Mas eu também não falo isso para me exaltar, não. Eu quero dizer apenas o seguinte, quanto mais eu estudo, mais eu vejo a evidência de Deus na história, nos atos da história, na minha vida. E Paulo, certa vez, disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu digo a mesma coisa, ai de mim se eu não falar para as pessoas sobre esse Deus. É claro, lógico, evidente, que muita gente vai falar assim, poxa, Rodrigo, legal, eu vou parar para pensar em Deus. Assim, que balela que esse cara está falando. Não interessa, eu não quero enfiar a religião goela abaixo. Eu quero apenas testemunhar. Porque Deus não precisa de advogados. Deus precisa de testemunha. O problema é que muito crente quer ser advogado de Deus, né? Eu vou provar aqui, eu vou enfiar minha religião goela abaixo de você. Poxa, se Deus precisasse de advogado, ele tinha gente melhor na OAB do que Rodrigo para defendê-lo. Então eu acho que é preciso mais de testemunha. E é isso que eu faço. Mas você não precisa de comprovação.